As consequências penais, no caso, são as mesmas, tanto para o roubo quanto para a extorsão. O delito do artigo 158, parágrafo 2º, é considerado hediondo, é crime hediondo, conforme está previsto no artigo 1º, inciso 3º, da Lei nº 8.072/90. Não se pode, contudo, aplicar o aumento de pena previsto no artigo 9º da citada lei, considerando a sua revogação tácita operada pela Lei nº 12.015/2009. No tocante à disposição do parágrafo 3º, esta foi incluída no Código Penal pela Lei 11.923, de 17 de abril de 2009. Visualiza-se nesse dispositivo 3 situações distintas. Primeira situação, extorsão mediante restrição da liberdade da vítima como condição necessária para a obtenção da vantagem econômica. Segunda situação, extorsão mediante restrição da liberdade da vítima como condição necessária para a obtenção da vantagem econômica resultando lesão corporal grave à vítima. Lembrando aos senhores, às senhoras e às senhoritas que tanto as lesões do parágrafo 1º quanto do parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal para a lei são apenas graves. As lesões corporais gravíssimas são construção doutrinária, pelos estudiosos perceberem que as hipóteses que estão previstas no parágrafo 2º nada mais eram do que agravamento das hipóteses que estavam previstas no parágrafo 1º. E a terceira situação, extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, como condição necessária para a obtenção da vantagem econômica, resultando a morte da vítima. Todas as 3 hipóteses são voltadas para reprimir o chamado sequestro relâmpago, sendo que a primeira não antevê resultado qualificador, presente nas 2 últimas, atraindo assim as penas previstas no artigo 159, parágrafos 2º e 3º. A prática do sequestro relâmpago consiste em restringir a liberdade da vítima para que a mesma, normalmente, forneça cartões magnéticos bancários e senhas que propiciem aos criminosos auferirem a vantagem econômica visada. A aplicação do dispositivo qualificador, entretanto, não se limita a esta situação específica, mas sim abarca toda extorsão, onde a vítima é constrangida mediante violência ou grave ameaça a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, na qual o criminoso utilize como meio executório necessário a restrição da liberdade do sujeito passivo nas condições já evidenciadas. Nesse passo, deve-se adotar o raciocínio de que a restrição da liberdade deve servir como um meio para auferir a vantagem devida, meio de execução da extorsão. Pois se assim não for, estaremos diante aí de um crime autônomo. Ademais, deixa claro o dispositivo que a restrição da liberdade, para ser inserida no âmbito do crime único complexo em estudo, deve ser condição necessária para a obtenção da vantagem econômica indevida. Não se pode, contudo, confundir o sequestro relâmpago com a extorsão mediante sequestro, que está prevista lá no artigo 159 do Código Penal, segundo bem esclarece Kleber Masson. O sequestro relâmpago, nome popular pelo qual o crime de extorsão com restrição da liberdade restou consagrado, não pode ser equiparado à extorsão mediante sequestro. Código Penal, artigo 159. Uma vez que não há privação, mas sim restrição da liberdade. Não há privação, mas restrição da liberdade. Notem que é pequena a diferença aí de entendimento das palavras, mas que vai fazer uma grande
diferença principalmente em relação à tipificação do delito. Como se sabe, na extorsão mediante sequestro, a vítima é colocada no cárcere e sua liberdade é negociada com o pagamento de indevida vantagem como condição ou preço do resgate. No sequestro relâmpago, por sua vez, não há encarceramento da vítima, nem a finalidade de recebimento de resgate para sua soltura, mas sim o desejo de obter, em face do constrangimento e não da privação da liberdade, uma indevida vantagem econômica. Quanto à consumação da extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, visualizamos que a mesma se dá no momento em que a violência ou grave ameaça empregada é utilizada para constrangê-la em sua liberdade de locomoção, levando-a também a colaborar com o agressor, determinando, portanto, que a mesma faça, tolere que se faça ou deixe de fazer alguma coisa, mesmo que não seja conseguida a vantagem econômica indevida visada. Seria o caso, por exemplo, do criminoso que, já com a vítima e de posse da senha revelada pela vítima e cartão da mesma, é surpreendido e preso antes de efetuar o saque intentado. Indubitavelmente, o delito qualificado se consumou na referida hipótese, independentemente dele ter conseguido aí fazer o saque ou não. Afigura-se como possível a tentativa, identificada quando a vítima tem sua liberdade restringida para os fins já especificados, mas não chega a colaborar com o agressor, mas não chega a colaborar com o agressor. Então essa colaboração é fundamental para a consumação do crime. Houve essa colaboração, o crime está consumado. Não houve essa colaboração, o crime é na forma tentada. Exemplo, criminoso apodera-se da vítima mediante grave ameaça e lhe conduz em direção ao banco. Porém, antes dela realizar o saque ou mesmo revelar a sua senha, há uma intervenção policial bem-sucedida no sentido de prender o agente. O crime está então caracterizado na sua forma tentada. Nesse caso, houve tentativa de sequestro relâmpago. Responde, portanto, o agente pelo crime do artigo 158, parágrafo 3º do Código Penal, primeira parte, em sua forma tentada. Quanto à possibilidade de concurso de crimes e diferenciação do sequestro relâmpago frente ao crime de roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima, transcreveremos os ensinamentos dos professores Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha sobre o dispositivo ora estudado, parágrafo 3º do artigo 158. Então, olha lá o que dizem esses renomados doutrinadores. Duas situações diferentes. Para clarificar bem a matéria, devemos fazer a seguinte distinção. Uma coisa é a concretização exclusiva do sequestro relâmpago. Obrigar a vítima, por exemplo, a fazer saques em caixas eletrônicos, privando-a da liberdade. E outra, bem diferente, consiste em um agente subtrair bens da vítima em primeiro lugar, o carro, a carteira, dinheiro, etc., e depois praticar o sequestro relâmpago. Na primeira situação, temos crime único, agora enquadrado no artigo 158, parágrafo 3º do Código Penal, sem sombra de dúvida. Na segunda situação, nós temos dois delitos. Primeiro, roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal, e depois o sequestro relâmpago, previsto aí no artigo 158, parágrafo 3º, na modalidade de extorsão. Roubo agravado pela privação da liberdade da vítima, mais sequestro relâmpago. Isso é possível. Vamos imaginar, o agente, durante o roubo em sua casa,
priva a vítima da liberdade para a consumação do roubo. Tranca a vítima no banheiro e vai fazendo limpa na casa dela. Em seguida, coloca a vítima no carro e vem a praticar o sequestro relâmpago, ou seja, leva a vítima para a vítima fazer os saques na boca do caixa para ele. O que temos? Roubo agravado, artigo 157, parágrafo 2º, mais sequestro relâmpago, artigo 158, parágrafo 3º. São duas privações da liberdade diferentes para finalidades distintas. Daí a pertinência do roubo agravado pela privação da liberdade mais o sequestro relâmpago. Distinções. Ainda, continuando. Haverá roubo quando o agente, apesar de prescindir, ou seja, não necessitar da colaboração da vítima para apoderar-se da coisa visada, restringe sua liberdade de locomoção para garantir o sucesso da empreitada, da subtração ou da fuga. Ocorre extorsão comum, sequestro relâmpago, quando o agente, dependendo da colaboração da vítima para alcançar a vantagem econômica visada, priva o ofendido da sua liberdade de locomoção pelo tempo necessário até que o locupletamento se concretize. Por fim, teremos extorsão mediante sequestro, quando o agente, privando a vítima do seu direito de deambulação, condiciona sua liberdade ao pagamento de resgate a ser efetivado por terceira pessoa, ligada, direta ou indiretamente à vítima. Ok? Estabelecida a distinção entre roubo, extorsão e extorsão mediante sequestro. Então, vamos adiante. Já em outro foco, relembramos que a parte final do parágrafo 3º do artigo 158 traz previsão de crimes qualificados pelo resultado conforme segue. Primeira situação, extorsão mediante restrição da liberdade da vítima como condição necessária para a obtenção da vantagem econômica, resultando lesão corporal grave à vítima. E a segunda situação, extorsão mediante restrição da liberdade da vítima como condição necessária para a obtenção da vantagem econômica, resultando a morte da vítima. A pena, nesse caso, será a mesma aplicada à extorsão mediante sequestro qualificada, ou seja, resultando lesão grave ou gravíssima de 16 a 24 anos, resultando a morte de 24 a 30 anos. Esta última é a maior pena privativa de liberdade prevista no ordenamento jurídico pátrio. Por quê? Porque o acusado ele já começa nas costas com 24 anos. O mínimo que ele vai pegar por aquele crime é 24 anos. Quanto a este ponto, após comparar as sanções previstas para o roubo qualificado, artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal, com as estipuladas para extorsão qualificada por resultados semelhantes, artigo 158, parágrafo 3º, parte final do Código Penal, assim se manifesta Fernando Capês. A previsão das sanções, nesse contexto, fere o princípio da proporcionalidade das penas. Na medida em que, muito embora sejam crimes autônomos, são praticamente idênticos, pois muitos se assemelham pelo modo de execução, além de tutelarem idêntico bem jurídico. Referindo-se à mesma situação, Rogério Greco aponta como ofendidos frontalmente os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. Kleber Masson, a seu turno, discorda desse entendimento, argumentando ser perfeitamente aceitável as penas fixadas, considerando a gravidade do delito. Assim como na extorsão mediante sequestro, os resultados previstos no artigo 158, parágrafo 3º, podem sobrevir tanto a título de dolo quanto a título de culpa do agente. Porém, é necessário que atinjam a própria vítima. Assim, acaso durante a empreitada criminosa, por exemplo, alguém tente socorrer a vítima do sequestro relâmpago e o criminoso mate esse terceiro, deve ele responder pelos crimes de sequestro relâmpago, se é um resultado agravador,
em concurso com homicídio, artigo 121 do Código Penal. O reconhecimento da extorsão qualificada, tanto pelas circunstâncias do parágrafo 2º quanto do parágrafo 3º, inviabiliza a aplicação das majorantes previstas no artigo 158, parágrafo 1º, visto que as qualificadoras estão posicionadas em parágrafos posteriores à previsão das majorantes. Apesar da gravidade do crime previsto no artigo 158, parágrafo 3º do Código Penal, não deve ser o mesmo considerado hediondo, considerando que a lei número 8.072/90 a ele não faz referência. E o rol dos crimes hediondos é taxativo, não admitindo ampliação, não admitindo interpretação extensiva, somente sendo considerados hediondos aqueles crimes que estão relacionados lá no artigo 1º da Lei 8.072/90. Ação penal pública incondicionada. Mesmo havendo morte da vítima, também não resta atraída a competência do tribunal do júri, considerando a natureza predominantemente patrimonial do ilícito. Extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante sequestro, prevista aí no artigo 159 do Código Penal, nos seguintes termos: sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Quer dizer, o crime é inafiançável. Aqui também nós temos um crime permanente, O momento consumativo ele vai se prolongar no tempo. Ele começa com o quê? Começa com efetivo sequestro e só vai terminar com a libertação da vítima. Também aqui nós temos um crime formal, Também não vai haver aqui necessidade de que ele efetivamente obtenha a condição ou preço do resgate, que é o dolo específico, a especial fim de agir do agente que motiva ele. Notamos aqui também a presença do ânimos furandi, da intenção de posse, da intenção de assenhoramento definitivo do bem alheio, E é um crime inafiançável porque a pena mínima ultrapassa de 4 anos de reclusão. Ainda, o artigo 159, no parágrafo 1º, ele prevê: se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, pena reclusão de 12 a 20 anos. Então aqui nós temos uma modalidade qualificada do crime. Como que eu sei que é uma modalidade qualificada? A pena mínima e pena máxima, diferentes da pena mínima e da pena máxima estabelecidas no caput. Então aí nós temos uma qualificadora. Se o sequestro dura mais de 24 horas, maior sofrimento para a vítima. Se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, menor capacidade de resistência da vítima. Se o crime é cometido por bando ou quadrilha, maior facilidade por parte do agente na sua execução e menor capacidade de defesa, menor capacidade de resistência da vítima. Daí a justificativa dessas circunstâncias serem consideradas mais graves a ponto de caracterizarem circunstâncias qualificadoras. Parágrafo 2º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena reclusão de 16 a 24 anos, também uma circunstância que causa um maior dano à vítima, então daí a punição maior. E na sequência, parágrafo 3º, artigo 159, se resulta a morte, quer dizer, o prejuízo extremo que poderia atingir a vítima, pena reclusão de 24 a 30 anos. Ainda estabelece lá o artigo 159 no seu parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade facilitando a libertação do sequestrado terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. É a chamada delação premiada, que aproveita ao primeiro que falar
e cuja aplicação é feita só ao final do processo, no momento da sentença, após o juiz ter verificado o quê? A efetividade das informações e a relevância delas para para a libertação do sequestrado. Essa relevância das informações para a libertação do sequestrado que vai regular se a redução chega a 1 ou a 2/3. Quanto maior a relevância, maior a diminuição. Quanto menor a importância, menor a diminuição. Objeto jurídico do crime, a inviolabilidade patrimonial e a liberdade pessoal. Ressaltam Mirabete e Fabrini que na forma qualificada da extorsão mediante sequestro, também são protegidas de forma indireta a incolumidade pessoal e a vida. Objeto material do crime é a pessoa contra a qual recai a privação da liberdade. Sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa, então qualquer pessoa pode praticar a infração penal em destaque, visto tratar-se de um crime comum. Sujeito passivo, tanto a pessoa que tem a sua liberdade violada, quanto aquele cujo patrimônio é lesionado. Então nós podemos ter aí mais de um sujeito passivo. Tipo objetivo do crime: sequestrar significa tirar a liberdade. O artigo em comento exige ainda que a conduta delituosa seja levada a efeito com o fim de obter, dolo específico, vantagem como condição ou preço de resgate. Quer dizer, ao violar a liberdade de alguém, o agente visa com isso levar terceira pessoa a lhe proporcionar vantagem. Essa vantagem, segundo a doutrina majoritária, deve ser de cunho econômico, patrimonial, embora o tipo não exprima de forma explícita esse detalhe, visto mencionar qualquer vantagem. Referido raciocínio, não obstante, decorre do fato do artigo 159 estar inserido no Código Penal no âmbito dos crimes patrimoniais, donde se deduz que a intenção da lei é repelir o ataque ao patrimônio em um plano primário. Entende-se, ademais, que a vantagem almejada deve ser indevida. Na hipótese de vantagem indevida, não estará caracterizado o delito de extorsão mediante sequestro, mas os crimes de sequestro, Código Penal, artigo 148, e exercício arbitrário das próprias razões, Código Penal, artigo 345, em concurso formal. A vantagem exigida pelo agressor deve funcionar como preço ou condição de resgate, consoante ensina NUT. Condição é uma obrigação que se impõe à vítima para que possa haver a libertação. Preço é a recompensa ou prêmio que proporcionará a libertação. Desse modo, o sequestrador ele impõe condição ou preço em troca da libertação, resgate do sequestrado. Observe-se que o tipo também refere que a vítima do sequestro deve ser pessoa. Desse modo, se alguém captura, por exemplo, um querido animal de estimação alheia e pede resgate para libertá-lo, não haverá crime de extorsão mediante sequestro, mas sim meramente o crime de extorsão que está previsto aí no artigo 158, caput do Código Penal. Tipo subjetivo do crime. Está claro no dispositivo em mira que, além do dolo genérico de sequestrar pessoa, deve haver o dolo específico, elemento subjetivo do tipo específico, consistente na finalidade especial do agente de obter, para si ou para outrem, vantagem como condição ou preço de resgate. Quer dizer, não basta o agente dirigir sua conduta finalisticamente no sentido de sequestrar, tem que preencher também as demais elementares subjetivas específicas. De fato, aí reside uma diferença entre o crime em estudo e os delitos de extorsão mediante restrição da liberdade, conforme estabelece aí o artigo 158, parágrafo 3º do Código Penal, e sequestro ou cárcere privado, conforme estabelece aí o artigo 148 do Código Penal.
No caso do sequestro simulado, no qual a vítima, combinada com o suposto sequestrador, constrói uma irreal privação de liberdade para exigir resgate de familiares, a hipótese não será de extorsão mediante sequestro. Nesse caso, haverá crime de extorsão. Artigo 158 do Código Penal. Por quê? Porque a privação de liberdade é simulada. Observe-se não haver na hipótese o dolo de sequestrar, mas sim simplesmente a vontade de extorquir. Consumação e tentativa do crime. No dizer de Guilherme de Souza Nutti, tratando-se de crime formal, pune-se a mera atividade de sequestrar pessoa, tendo a finalidade de obter resgate. Então, a obtenção do resgate efetiva não é primordial para a caracterização do crime, para a consumação do crime. Basta apenas o sequestro com a intenção de obter o resgate. Assim, embora o agente não consiga a vantagem almejada, o delito está consumado quando a liberdade da vítima é cerceada. Destaque-se que, mesmo no cerceamento de liberdade por curto período, ainda assim estará consumado o crime do artigo 159, se atendidas as demais elementares. Confira-se o exemplo fornecido por Rogério Greco. Imagine-se a hipótese em que o agente, almejando praticar o delito em estudo, vai até o local de trabalho da vítima e logo após a sua saída, mediante emprego de violência, a coloque no interior de um veículo utilizando durante a empresa criminosa, dirigindo-se logo em seguida ao cativeiro. Suponha-se que, para a sorte da vítima, alguém perceba a ação criminosa e avise a polícia que dá início à perseguição. Poucos minutos depois, o automóvel é interceptado, sendo a vítima libertada e o agente preso em flagrante. Assim pergunta-se, o crime de extorsão mediante sequestro foi consumado ou tentado? Note-se que no exemplo fornecido, a gente sequer teve a oportunidade de fazer uma ligação telefônica para os familiares da vítima, exigindo o pagamento do resgate em troca de sua liberdade. No entanto, podemos afirmar que o delito foi consumado e não tentado, pois, mesmo que por um espaço curto de tempo, houve a privação da liberdade ambulatorial da vítima. Ficando, portanto, clara a intenção mercenária do agente, basta que haja privação da liberdade da vítima por curto espaço de tempo para o crime se consumar. A extorsão mediante sequestro constitui-se crime permanente, de modo que sua consumação se protrai no tempo, indo desde o início da privação da liberdade da vítima até a sua libertação. Então isso faz com que o agente criminoso possa ser preso em flagrante delito a qualquer momento. Essa é a grande consequência jurídica do crime permanente, a possibilidade da prisão em flagrante a qualquer tempo em decorrência da permanência criminosa. É admissível a tentativa, segundo pontua Mirabete. Embora formal, o crime em estudo admite tentativa, já que a conduta permite fracionamento. Exemplo seria o da prisão do agente quando procura arrastar a vítima para o automóvel que a levará para outro local. Enquanto não se possa dizer que a vítima está efetivamente privada da liberdade, existirá tentativa.